A paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma pré-aula, esse trimestre estudando sobre batalha espiritual e nessa oportunidade a lição de número 7, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo desta lição está em 1 João capítulo 2, versículo de número 16, onde está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A verdade prática diz: a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. O texto da leitura bíblica em classe, ele se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz o texto: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O objetivo geral da lição de número 7 é mostrar que Jesus venceu a tentação. E os seus objetivos específicos são: tópico 1, conceituar a tentação. No tópico 1, o comentarista ele procura definir quais os sentidos ou significados da palavra tentação. Ele vai usar principalmente o texto de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 7, usando como referência a provocação de Refidim. O tópico 2 busca explicar o processo da tentação de Jesus. No tópico 2, o comentarista ele vai usar em que circunstâncias, expor as circunstâncias em que Jesus foi tentado. E o último objetivo específico, no tópico 3, elencar as tentações de Jesus. É onde ele vem trazendo a tríplice tentação que Jesus sofreu no deserto. No tópico 1, o objetivo aqui é buscar uma definição do que vem a ser o substantivo tentação. Entende-se que tentação significa, segundo as Escrituras, testar, pôr à prova, ou, em alguns sentidos, em alguns contextos, significa provocar, instigar. A mesma palavra massá é traduzida por tentação, como também é traduzida por provação. Tanto a palavra hebraica massá como o grego peiraismos significa ou é traduzido por tentação e por a prova. Então, quando que nós identificamos qual é o significado da palavra tentação? Isso vai ser possível mediante a reflexão e o conhecimento do contexto em que a palavra está inserida. Tanto tentação, pôr à prova, traz essa ideia de um teste, traz essa ideia de provação. E em alguns textos dá-nos a ideia de instigar, de provocar. Quando nós olhamos aqui para o primeiro tópico, é fundamental que o professor medite no texto de Êxodo. Êxodo capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 7. Porque é ali que nós vamos encontrar a referência que o comentarista vai trabalhar e abordar. A abordagem que ele faz
para ajudar a definir esse termo, essa palavra, ele vai recorrer ao texto de Êxodo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a palavra tentação, por exemplo, sendo usada em Gênesis capítulo 22, do versículo 1, quando Deus ele chama Abraão para sacrificar o seu filho. O texto vai dizer que Deus tentou Abraão, mas algumas versões já trazem a tradução em pôr à prova. O objetivo de Deus em pôr à prova Abraão não era instigar Abraão ao erro ou ao pecado. O objetivo de Deus ao pôr Abraão em teste não era para que Abraão tropeçasse ou cometesse o pecado. A intenção de Deus no texto é que a fé de Abraão fosse provada, que o caráter de Abraão fosse provado, e Abraão, ele dá um exemplo de fé porque ele confia em Deus, e quando indagado pelo seu próprio filho acerca do cordeiro que haveria de ser sacrificado, ele vai dizer que Deus proverá. Então, fica claro no texto das Escrituras que Deus não tenta ninguém. A intenção de Deus em provar o seu povo, em provar os seus servos, nunca é com o objetivo de provocar o erro, de instigar para a prática do pecado. Nesse sentido, de instigar ao pecado, de provocar o erro, o tentador, Satanás, é com essa intenção que ele sempre busca tentar o povo de Deus, os servos do Senhor Jesus. E nesse sentido, Joe Owen, um teólogo puritano, vai dizer que a tentação desonra Deus e abate a alma. Dr. Russell Shedd, na sua exposição sobre a carta, a epístola ao Tiago, ele vai dizer que a tentação é algo tão sério, é algo tão grave, que um cristão ceder à tentação é como se deliberadamente tomasse um copo de veneno. Tamanha a preocupação, tamanha a gravidade da tentação. Tiago, em sua epístola, no capítulo 1, ele vai dizer: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Em linhas gerais, quando Deus nos prova, Ele tem a intenção de nos aprovar, de nos aperfeiçoar e lapidar. Já quando o tentador, quando o diabo vem tentar o povo de Deus, os servos do Senhor, o objetivo dele é que nós caiamos e cometamos o erro. O objetivo dele é que nós venhamos tropeçar, que nós venhamos cometer o pecado. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 17, o episódio ali é no acampamento de Refidim. O povo de Israel acampou naquela região e não tinha água para beber. A provação de Deus é para que o povo aprendesse a confiar em Deus. E durante todo o período do deserto, Deus deu infalíveis provas dos seus cuidados, tanto do maná que vinha do céu, a coluna de fogo para abrandar o frio da noite, conduzir e iluminar o caminho, como a nuvem que abrandava o calor do dia e também trazia o alívio, conduzindo o povo pelo caminho. As sandálias não envelheciam, as roupas não envelheciam. Deus havia conduzido o povo, tirado do Egito, atravessando o mar com os pés secos, e ainda assim o povo ele queria em todo o tempo que era provado, a sua fé era posta em prova. O povo, por conta dessa concupiscência, a resposta à aprovação de Deus muitas das vezes era com a prática do pecado. No acampamento de Refidim, quando o povo se viu à prova, o povo não confiou em Deus. O povo não aplicou o coração em descansar em Deus. O povo, pelo contrário, contendeu com Moisés, rejeitou a liderança de Moisés. Moisés chega a dizer que estava a ponto de quase ser apedrejado. E depois o povo, com o coração duro, questiona: será que Deus realmente está no meio de nós? Quando o salmista, no Salmo 95, verso 8 e 9, traz esse episódio em seu salmo, ele vai se referir como tendo o povo endurecido o coração.
E o coração duro é sinônimo de incredulidade e de rejeição a Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Esse episódio no acampamento de Refidim revelou um caráter perverso, um caráter mau e pecaminoso do povo de Israel diante da provação de Deus, que tinha como objetivo, que tinha como finalidade provocar um aperfeiçoamento. Haja vista que Deus, durante esse período no deserto, estava preparando Israel para que Israel entrasse na terra prometida e ali vivesse e desfrutasse da comunhão plena com Deus. Quando nós meditamos nesse texto, quando nós olhamos para a referência de Êxodo 17, que o professor deve buscar estar familiarizado, nós vemos o povo tentando a Deus. Porque quando o povo exige de Deus um milagre imediato, quando o povo, se vendo em apuros, ele como que quase que entendendo que Deus é obrigado a fazer algo imediatamente, o povo está tentando a Deus, o povo está querendo que Deus demonstre realmente a presença dele imediatamente, sendo que Deus já havia feito isso inúmeras vezes no período em que o povo estava no deserto. Quando nós vamos para o tópico 2, nós vamos observar agora a tentação de Jesus. O tópico 1, nós buscamos conceituar tentação. É uma provação, um teste da parte de Deus, visando o nosso bem. Agora, a tentação vinda do diabo, vinda do ambiente ou do próprio coração do homem, uma tentação interna, ela tem como objetivo o pecado, ela tem como objetivo instigar para o mal. Então, essa base deve estar bem construída na exposição do primeiro tópico para que possa dar continuidade no ensinamento. No tópico 2, nós vamos observar a tentação de Jesus, o episódio em que Jesus é tentado. E essa narrativa se encontra tanto em Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, como também no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do verso 12 e 13, como também no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 4, do verso 1 ao 13. É fundamental que o professor estude tanto o texto de Mateus, como o texto que Marcos e Lucas escrevem, porque quando nós lemos e meditamos em ambos os relatos do mesmo episódio, nós temos uma visão mais ampla, uma visão mais plena, mais completa do que aconteceu com Jesus, sendo ele tentado no deserto. Por exemplo, quando Lucas escreve no Evangelho de Lucas, nós vemos que ele intercala entre o batismo e o episódio da tentação uma genealogia. A maioria dos comentaristas, como William Hendricks, entende que a intenção ali de Lucas era contrastar a tentação de Jesus com a tentação que Adão e Eva sofreram no Éden. Porque pós falar de Adão na genealogia, introduz então a tentação de Jesus. Já no Evangelho de Mateus e Marcos, nós vemos ali uma comparação, quase como que uma tipologia com o povo de Israel e o que aconteceu com Israel no deserto. Porque eles ligam a tentação de Jesus ao seu batismo. Dá-nos entender que pós o batismo, Jesus então é conduzido, ou como Marcos vai escrever, é impelido pelo Espírito, o mesmo Espírito que esteve na concepção, o mesmo Espírito que esteve no momento do batismo, descendo como uma pomba, o mesmo Espírito agora vai impelir Jesus ao deserto. Então, quando nós vemos esta referência, parece como que ilustrando uma comparação com o que o povo de Israel vivenciou. Eu acho que uma abordagem boa nesse tópico é se nós partirmos de um plano maior. Obviamente, pensando na tentação de Jesus, mas fazendo esse paralelo com o que Israel viveu, tendo passado pelas águas, tendo sido provado 40 anos no deserto, e agora Jesus, pós-batismo, passado pelas águas, vai ficar 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto. Então, o primeiro subtópico aqui, levado ao deserto,
lá no versículo 1 do capítulo 4, diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vemos que existem fontes de tentação. E o ambiente em que nós vivemos, o ambiente que nós estamos, ele pode significar, ele pode apresentar, ele pode ser considerado como uma fonte para possíveis tentações. No caso do povo de Israel, a maioria das murmurações e dos questionamentos e dos atos de incredulidade foi impulsionado pela dificuldade do deserto, que é um lugar de privação. Quando Jesus está no deserto, entende-se que Jesus está sendo sujeito a privações semelhantes. Nós não sabemos exatamente que localidade, mas quando se lê que foi levado ao deserto, dá em nos entender que é um lugar característico do deserto, que é um lugar de privação e de dificuldade. Então o ambiente que nós estamos inseridos, ele pode promover essa série de dificuldades. Deus leva Israel como primogênita, como filha dentre as nações ao deserto para ser provado, aprovado e entrar na terra prometida. Agora Jesus, como sendo filho de Deus, ele vai ao deserto para ser provado e também para dar continuidade ao seu ministério, porque nós vamos ver que depois da provação, depois da tentação no deserto, Jesus ele inicia de forma mais aguda a pregação do Evangelho do Reino. O subtópico 2, no versículo de número 2 do capítulo 4, nós vemos: e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, sendo levado pelo Espírito, estava no deserto, e estando no deserto em jejum, ele estava com fome. A semelhança de Israel, quando estava no deserto, houve episódios em que Israel se queixou pela falta de comida. A reação de Israel foi o desejo de voltar atrás, o desejo de vir novamente ao Egito para que ali comesse dos repolhos e dos pepinos, e Deus vai prover para Israel o maná, vai alimentar e cuidar de Israel no período em que estava no deserto. Ainda assim o povo questiona e murmura. Agora Jesus, estando no deserto, Jesus estava em jejum e Jesus sentiu fome. A fome revela um período em que Jesus estava frágil, porque quando nós não nos alimentamos, Jesus sendo 100% homem, ele sofreu com a dor da fome, com o sofrimento daquele que está faminto e não tem o que comer, estando no deserto, neste propósito, com o objetivo de cumprir com a sua missão. Então, elementos de semelhança com o povo de Israel e com o episódio da tentação de Jesus é que ambos estavam no deserto e que ambos tiveram fome e dificuldade. Agora aqui no subtópico 3, nós vemos que o diabo ele se apresenta. Isso está na parte A do versículo 3 do capítulo 4. Vai dizer assim, o versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus. E Satanás prossegue com a sua tentação. A parte A diz: e chegando-se a ele o tentador disse. Aqui começa a diferença. A comparação que nós vamos fazer a partir de agora é por contraste. Primeiro nós comparamos o episódio de Jesus com Israel no deserto por semelhanças. Agora nós começamos a ver os primeiros contrastes, as primeiras diferenças, né, na tentação do povo, na provação do povo quando esteve no deserto e para com Jesus agora nesse episódio. Porque a tentação que veio sobre o povo de Israel, ela provinha do ambiente e da dificuldade que o ambiente trazia e também do próprio coração endurecido, do próprio coração. Acredita-se que as fontes de tentação possíveis, né, simplificando, é o ambiente que promove, e esse ambiente com as suas dificuldades, o diabo, que aqui no texto é referido como sendo o tentador, o diabo que significa acusador, caluniador,
e que instiga para o mal, para a prática do pecado, e também o próprio coração do homem. O que ocorre com Jesus é que Jesus não tem essa tentação interna, porque Jesus é santo e sem pecado. A tentação que Jesus sofre aqui, ela vem de um agente externo. Israel tinha tanto agente externo como um coração pecador e caído. No caso de Jesus, ele sofre sim a tentação, mas dentro dessa atuação de um agente externo que busca instigar ao pecado, que busca instigar ao erro. Quando nós vamos para o último tópico, nós vamos ver aqui mais de perto a natureza dessa tentação. Então, recapitulando aqui, primeiro tópico, conceituar a tentação. A tentação, ela é um teste, ela é uma provação, mas também pode ter o sentido de instigar ao pecado, de instigar ao erro, de provocar o pecado. Quando nós somos provados por Deus, a intenção de Deus é provocar o nosso bem, o nosso crescimento. Quando o ambiente, quando o tentador, o nosso próprio coração nos tenta, é com o objetivo de que nós viemos tropeçar, que nós venhamos praticar o pecado. E agora, nós vendo o ambiente e as dificuldades de Jesus, vamos considerar a tríplice tentação que dá sequência do versículo 3 a seguir. A Escritura vai nos dizer que no versículo de número 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A natureza dessa tentação, a maioria dos comentaristas vai entender que Satanás não estava colocando em dúvida se Jesus era realmente o Filho de Deus. Jesus acabara de passar pelas águas, acabara de ser batizado por João Batista, e no capítulo 3, nós vemos no versículo 16 e 17 dizer: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Satanás vai pegar essa declaração do Pai em relação a Jesus Cristo, ele vai considerar que, uma vez que você é o Filho de Deus, por que é que você não usa o seu poder? Pressupondo que o Filho de Deus tem poder, pressupondo que, estando Jesus em necessidade, ele vê a oportunidade que o ambiente provocava, que a fragilidade de estar com fome provocava, de Jesus ceder a essa tentação, uma vez que ele é o Filho de Deus, então usa do seu poder. É como se Satanás quisesse que Jesus usasse do seu poder, que realmente ele tinha e tem, em prol do seu benefício próprio e não de acordo com o propósito e com a missão para a qual ele se encarnou e veio a este mundo. A resposta de Jesus é bíblica. Jesus vai dizer, no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando aqui o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Por isso é importante também um professor estudar Deuteronômio capítulo 8, capítulo de número 6, para que veja a precisão de Jesus em responder à tentação do diabo com um texto perfeito, que se aplica exatamente à situação que ele estava vivendo. Porque lá em Deuteronômio 8, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nos prova para revelar o caráter do ser humano, para desenvolver o caráter. E pensando no povo de Israel, a intenção era que o povo aprendesse a confiar em Deus, a depender de Deus, a entender que não são as coisas materiais que nós apenas necessitamos, que sobre elas nós nos alimentamos, nós somos supridos, a provisão vem de Deus. Eu acredito que não tem uma ilustração
é tão precisa como comida vindo do alto. E é Deus que está provendo, é Deus que está suprindo. E Jesus responde de forma bíblica perfeita, colocação exata. A resposta de Jesus à tentação não foi pecar, não foi murmurar em contraste com o povo de Israel. A resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem. Consciente, lúcido, com um coração cheio da palavra de Deus. É importante que o professor frise aos alunos a importância de nós vivermos a palavra, que a palavra de Deus esteja escrita na tábua do nosso coração, enraizada em todo o nosso ser e que, consequentemente, será aplicada em nosso viver. O que Jesus está fazendo aqui é aplicar a palavra diante das circunstâncias e circunstâncias desfavoráveis, porque do que adianta nós conhecermos a Bíblia de capa a capa se nós não vivemos nenhum dia, em nenhum momento, a verdade do texto sagrado. A seguir, Satanás, nós vemos isso no versículo de número 5 ao versículo de número 7, a segunda tentação, vai dizer o texto bíblico: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O diabo ele insiste na tentação. Jesus deu um tom da conversa, porque Jesus usou as escrituras. O diabo, como que aceitando o diálogo, a exposição bíblica, ele vai usar do Salmo 91, verso 11, verso 12. Ele omite uma parte do texto, é bem verdade, e ele vai agora confrontar a Jesus, tentando usar da própria escritura. A resposta de Jesus aqui é uma resposta que a referência está em Deuteronômio 6. Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está citando Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo de número 16. O que acontece aqui é que Jesus, ele não está desconsiderando o texto de Salmo 91. O texto está se referindo a alguém que confia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nele confiarei. Então isso se aplica a Jesus. Mas o que Jesus está fazendo aqui é aplicar um texto considerando o seu contexto. Jesus está buscando uma harmonia nas escrituras, porque ele vai citar um outro texto bíblico, que este texto de Deuteronômio faz referência ao acampamento de Refidim, à provocação de Refidim, porque ali o povo tentou ao Senhor. Então se aprendeu ali, né? Israel é um exemplo negativo de como não fazer, do que não fazer naquele episódio, e Jesus vai usar isso de referência. Ok, dará ordem ao seu respeito, mas também está escrito. Jesus ele não diz, não, isso não é verdade. Ele diz, também está escrito. Ou seja, a Bíblia não se contradiz, há uma harmonia para que nós venhamos proceder diante do ensinamento da Escritura. Há uma amarração, há uma concordância. É bem verdade que existem pontos que nós temos que cavar mais fundo, buscar, como já foi dito aqui em outras aulas, recurso de comentários, bons comentários bíblicos, para que nós venhamos entender o contexto. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós temos que entender que há um distanciamento linguístico, há um distanciamento temporal. Então há uma série de dificuldades, há uma série de barreiras, mas que em oração, em dedicação, em meditação do texto e busca do Senhor através das Escrituras, obviamente são vencidas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos Jesus de forma correta, respondendo mais uma vez sem pecar, continuando no tema bíblico e combatendo uma possível tentativa de Satanás de distorcer as Escrituras. Alguns acreditam que o apelo do diabo aqui era que se Jesus se lançasse do alto do templo,
em Jerusalém, na Cidade Santa, e tendo um público ali vendo ele sendo salvo pelos anjos, isso testificaria de forma inquestionável que ele é o Filho de Deus. Ou então, talvez o apelo do diabo aqui é que Jesus provasse a Deus, tentasse ao Pai, para que o Pai provasse que realmente cuidaria dele em concordância com o texto bíblico. E Jesus responde de forma bíblica: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você, professor, que você procure transmitir isso para os seus alunos, que a maior prova do cuidado de Deus para conosco foi que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Parece que muitas das vezes, todos os dias, nós queremos algo miraculoso para mostrar que Deus está presente, para mostrar que Deus está conosco. Quando o povo de Israel estava no acampamento de Refidim, o povo disse: será que Deus está no meio de nós? Será que Deus realmente está conosco? Escuta o que a Escritura nos diz. Deus prova o amor dele para conosco porque Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. A última tentação que Jesus aqui vai enfrentar dentro desse contexto, obviamente, a tríplice tentação no período em que Jesus esteve no deserto não foram as únicas tentações que Jesus sofreu, mas o texto aqui narra com riqueza de detalhes e focado nessa última tentação desse texto, desse episódio, o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É como se, como nós vemos no texto áureo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo. É como se o diabo tivesse aqui com exemplos nas suas tentações, buscando isso, né? Na limitação física, por conta da fraqueza e da fome, tentando instigar ao erro, ao pecado, à concupiscência da carne. A concupiscência da carne é um termo muito amplo, né? Se aplica à nossa natureza pecaminosa, mas pensando em questão física, se aplica aqui a concupiscência dos olhos, não é verdade? Parece que aqui nessa última tentação, olha, todos os reinos do mundo te darei, apelando para esse tipo de concupiscência, a soberba da vida, ou seja, o orgulho, a arrogância. Eu acho interessante quando, por exemplo, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que o orgulhoso, ele não é aquele que quer ser rico. O orgulhoso, ele quer ser mais rico. O orgulhoso, ele não se contenta em ser belo, ele quer ser o mais belo. Porque se ele for rico tanto quanto o seu vizinho, ou menos que o seu vizinho, qual é o motivo para se orgulhar? O afã, o ápice do orgulho está em ser mais, em se considerar maior. E aqui Satanás, ele está fazendo um apelo à soberba da vida, à concupiscência dos olhos. Ele mostra, olha, ele leva a um lugar alto. O texto sugere aqui, transportou a um monte muito alto, para que Jesus visse, para que com os olhos ele cobiçasse, para que ali ele desejasse. E o apelo é mais ou menos, os comentaristas entendem, que é como se Satanás estivesse dizendo: você não precisa sofrer. Você está no deserto, você está com fome e há uma cruz que te espera, que te aguarda, uma morte com critérios de crueldade, destinada aos piores dos malfeitores, mas não precisa passar por isso. Você pode pegar um atalho, você pode fazer de uma maneira diferente, você terá todos os reinos, você vai governar sobre eles se simplesmente se curvar. A resposta de Jesus, que nós vemos no versículo 10, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O nosso Senhor Jesus, Ele venceu a tentação, pautado na Escritura. Aqui nós vemos o exemplo, em Israel nós vemos o exemplo de como não fazer. Em Jesus nós vemos o exemplo daquele que venceu a tentação. E Jesus, sendo quem Ele é, Filho de Deus, o Verbo encarnado,
ele vai dar respaldo à Escritura, ele vai usar da Escritura para combater as constantes e as contínuas investidas do tentador, do diabo, do nosso adversário. Eu concluo aqui, queridos irmãos, querendo ler com os irmãos o texto de Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Transmita para os seus alunos que nós somos pecadores, nós somos falhos. Israel deu prova disso. Israel falhou, fracassou. Israel no deserto exigiu de Deus o pão. Israel no deserto, quando teve dificuldades, teve incredulidade em relação à presença de Deus, porque tinha um coração mau. Jeremias, no capítulo 17, verso 9, vai dizer que o coração do homem é enganoso, é mau, é perverso. Havia disposição para o pecado, essa tentação interna, somada com a tentação do ambiente, do próprio tentador, deu luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte, é o que Tiago vai dizer em sua epístola. Então, há aqui uma referência, um exemplo negativo e que nos traz o aprendizado da nossa dificuldade ou incapacidade de nós mesmos resistir ao pecado, de renunciarmos ao pecado. Mas eu quero fazer o apelo a você, com base no texto de Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Jesus, enquanto na sua vida terrena, deu o exemplo de que através do texto bíblico, através das Escrituras, da meditação das Escrituras e da aplicação, de ser moldado por ela, de viver em concordância com ela, nós estamos bem protegidos. Ela ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E pensando aqui na função de Jesus como nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Não pense que ninguém entende o que você está passando, não pense que ninguém compreende. Ele compreende, e não compreende apenas porque ouviu falar, porque está vendo. Ele compreende porque ele passou por isso. O texto vai dizer que ele teve fome, ele padeceu, ele teve necessidade. Então ele se compadece de nossas fraquezas, porque como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 18 também vai dizer: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Transmita esta mensagem de esperança, essa mensagem de advertência com base na lição. Primeiro, que Jesus venceu a tentação, que mesmo sendo tentado não pecou, e agora nós podemos confiar nele. Nós devemos dedicar a nossa vida a ele, porque ele é misericordioso para nos socorrer. Ele se compadece por nós, ele entende o que nós estamos passando, e confiando nele, meditando nas Escrituras, nós podemos vencer a tentação em nome de Jesus.